Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que este dia seja repleto da bênção e da presença de Deus na sua vida e na vida de sua família. Que o amor de Deus esteja tomando e enchendo o teu coração. Que o Senhor Jesus te dê paz, te dê direção, te dê sabedoria em tudo que você for fazer. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que muitas vezes as pessoas acabam tomando um caminho errado na vida? Por que muitas vezes tem pessoas que estão andando com Deus e quando vêm estão fazendo coisas erradas, estão se desviando do bom caminho? O caminho com Deus é um caminho, é como uma estrada. Jesus diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Também Ele fala que há um caminho que é estreito e que a porta é apertada e que leva à vida eterna, enquanto largo é o caminho que leva à perdição. Ou seja, só há um caminho para andarmos, e esse caminho é um caminho, sim, que terá suas dificuldades, mas este caminho chama-se Jesus. Ele é o caminho. E sabendo nós que este caminho vai na contramão do caminho do mundo. Por que muitas vezes as pessoas que estão andando com Deus acabam saindo desse caminho? Por isso a gente fala de desvio. Um desviado, uma pessoa que está desviada, é uma pessoa que saiu do caminho. E se não está andando no caminho de Deus, está perdido. Está andando por um caminho errado. E sabe que é muito fácil nós nos desviarmos na nossa fé. É muito fácil. Uma vez eu estava com um amigo e nós estávamos indo para Santa Cruz do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu já tinha ido umas 2, 3 vezes, nós estávamos com um GPS no carro, só que baixei o volume do GPS. E nós estávamos conversando, e começamos a conversar, levamos um chimarrão e estávamos indo. E gente, quando chegou num certo lugar, tem uma bifurcação assim, 2 estradas que são muito parecidas. A conversa estava boa, não olhei para o GPS e acabei pegando a estrada errada. E eu me dei conta 100 quilômetros depois. E eu tinha porque as estradas ali são muito parecidas, né? É uma região plana, assim. E nós tínhamos um horário para chegar. E tivemos dificuldade, chegamos meia hora atrasado, porque tivemos que voltar aqueles 100 quilômetros. Então, o prejuízo foi o caminho da ida e também foi o caminho da volta. Para então voltarmos para a estrada e recomeçarmos de onde havíamos nos desviado. Por que nós saímos da estrada? Que paramos de olhar para o mapa, para o GPS. Andamos desatentos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo nos adverte hoje, no capítulo 2 da carta aos Hebreus, sobre o perigo de nos desviarmos se não atentarmos para o mapa que é a palavra de Deus. Preste bem atenção ao que ele fala. Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres
e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Gente, olha o que Paulo está dizendo. Que devemos nos apegar à palavra. A palavra de Deus, hoje escrita, ela foi inicialmente proclamada e ensinada pelo próprio Filho de Deus. Ele diz, olha, não foi por anjos. Os anjos têm uma importância na história da humanidade. No Antigo Testamento, Deus usava os anjos, usava profetas. E olha que as cidades que não ouviram a voz dos profetas e dos anjos foram destruídas. Vamos pegar o exemplo de Sodoma, Gomorra. Cidades que foram destruídas porque não ouviram a voz dos anjos, dos profetas de Deus. Mas Deus, agora, nos últimos tempos, nos tem falado não por anjos, mas por uma autoridade muito maior, o seu próprio Filho Jesus, que veio à Terra e ensinou a verdade. E esta verdade foi ensinada por ele, depois foi passada aos apóstolos, os apóstolos escreveram e ela chegou até nós. Hoje é a palavra escrita de Deus. É interessante que ali diz também que esta palavra foi confirmada por sinais. Tudo que Jesus fazia, você vê que sempre ele ensinava e depois ele fazia milagres. Curava, libertava, multiplicava, fazia coisas impossíveis. E por que Deus fez os sinais, permitiu que ele fizesse os sinais? Para apontar que a sua palavra é verdadeira. Os sinais não salvam ninguém, um milagre não salva ninguém, mas o milagre aponta o Salvador. O milagre nos chama a atenção e confirma a palavra que está sendo ensinada. Por isso lá em Atos, quando a igreja começa a passar por uma perseguição, em Atos capítulo 4, quando Pedro foi preso e depois ele é liberto, e aí a igreja começa a orar, ela pede mais intrepidez aos que pregam, enquanto isso pede que Deus estenda a mão e opere sinais que confirmem a palavra. Veja, os sinais confirmam. Os sinais continuam sendo atuais nos dias de hoje. Eu creio que se homens e mulheres de Deus levantam suas mãos e sua voz e invocam o nome do Senhor e no nome dele oram, Deus opera milagres. Deus cura os enfermos, Deus liberta os cativos, Deus muda destinos, Deus tira da depressão, Deus muda a mentalidade de quem estava preso e enganado no vício. Deus traz a luz aonde havia trevas. Sinais de Deus. Nós estávamos semana passada aqui em Novo Hamburgo com um belo momento de evangelização na nossa cidade através da Cruzada de Fé com as lonas do ministério do pastor Isaías Figueiró, da sua equipe, os pastores do nosso ministério. E muito lindo ver ali pessoas curadas de diversas doenças, pessoas libertas de possessões, de obras das trevas, pessoas transformadas, pessoas decidindo perdoar, pessoas saindo da depressão. Nós ouvimos tantos testemunhos lindos do que Deus fez diante da proclamação do Evangelho. Então o que nós anunciamos não é uma palavra de homens, mas é uma palavra que vem de Deus e do próprio Filho de Deus. E o que está na Bíblia não é palavra de homens, mas é a palavra que vem de Deus e do próprio Filho de Deus. Por isso devemos fazer o que Paulo diz, nos apegar com firmeza, para que desta palavra, jamais nos desviemos. Vamos continuar andando no firme caminho de Deus. Não o caminho de homens. Nada de atalhos. Nada de desvios do caminho. Vamos andar no caminho eterno. Você sabia que o primeiro nome pelo qual a fé cristã foi chamada foi de caminho? É assim que chamavam a fé cristã, diziam, esses do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. E os primeiros pregavam dizendo, não há outro caminho. É o único caminho que leva a Deus. A única estrada, a única via, a única rua. Sabe aquela história de que todos os caminhos levam a Deus? É mentira. Me diz algum lugar que todos os caminhos levam para esse lugar. Não existe. Cada caminho leva para um lugar diferente.
Mas há um só caminho que leva a Deus, e Ele é Jesus. E Ele deixou a sua palavra, e devemos segui-la. Não tem como você amar a Deus, amar a Jesus e desprezar a palavra, porque Jesus é a própria palavra. A palavra é uma expressão e revelação do próprio Cristo. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e deixou a sua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, para os nossos pés, ela nos direciona e ela nos mostra para onde devemos ir. Não queremos nos desviar desse caminho. Livra-nos, Senhor, dos desvios humanos. Livra-nos, Senhor, de entrarmos no piloto automático, de pararmos de olhar para a bússola, para o GPS, para o mapa, que é a Tua palavra, e andarmos pela nossa própria mente. Livra-nos, Senhor, de tudo isso. Queremos andar no Teu caminho eterno. E queremos com isso chegar no destino que o Senhor sonhou para cada um de nós, que é um destino de vitória, que é um destino de conquista. Nesta terra, sim, passando por um caminho difícil, mas herdaremos a vida eterna. O nosso destino é na Nova Jerusalém, é no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por tudo isso. E obrigado porque é maravilhoso demais para nós. Mas herdaremos, sim, porque o Senhor nos prometeu, está na Tua palavra, e tudo que está ali é a verdade. Pai, nós Te amamos e Te adoramos. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Renove o nosso coração. Nos dê a paz e a direção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo e minha amiga, você que está nos ouvindo hoje, convido você a ser um evangelista. Como é que você pode ser um evangelista? Compartilhando a palavra de Deus. Envie esse devocional ou o link dele para que mais pessoas ouçam. Seus amigos, colegas, vizinhos, sua família, o grupo da igreja. E convide as pessoas também a entrar no grupo do devocional. Temos o link para o grupo do devocional no WhatsApp e temos também, o devocional nos canais do Spotify, do Deezer, Amazon Music, Apple Music. Ouça-nos em todas essas plataformas, estamos lá, basta procurar Devocional de Fé. Um grande abraço e até amanhã.